Olá, meus amigos, meu nome é Gregório Ventura e eu estou aqui para falar para vocês sobre realização de metas. Vou trazer para vocês os segredos para se realizar as grandes metas da sua vida, os seus grandes sonhos, os seus desejos mais intensos. Em primeiro lugar, eu diria para você que as pessoas hoje andam muito angustiadas por não estarem conseguindo conquistar, realizar suas metas. As empresas andam muito preocupadas, os líderes andam muito preocupados por não estarem conseguindo atingir aqueles resultados que precisam para o seu negócio. As equipes andam muito angustiadas, preocupadas em conseguir atingir os seus resultados. O tempo. O tempo é um amigo ou um inimigo muitas vezes. Às vezes ele é um inimigo cruel, porque ele vai passando e as pessoas não realizam o que precisam realizar. Esses dias eu estava numa reunião com uma equipe de vendas, com uma força de vendas, e eu estava sentindo e presenciando a angústia dessas pessoas em não conseguirem estar realizando seus resultados. Alguns vendedores que estavam com o resultado abaixo da média diziam que estavam se esforçando, estavam fazendo, mas não estavam conseguindo realizar. É preciso algo mais, algo muito maior do que simplesmente o esforço. É preciso paixão. É sobre isso que eu quero falar para vocês. Então o que eu posso dizer para você é que parece que em determinados momentos existe uma impotência das pessoas para realizar as metas. Eu não estou falando de impotência sexual não, hein? Eu estou falando de impotência em conseguir realizar aquilo que você deseja. Existe um remédio para a impotência. Eu sempre brinco, né? Já se inventaram, né, um remédio para a impotência sexual que é o Viagra. No mundo corporativo existe um grande remédio que é saber trabalhar com metas. Esse é o ponto que faz com que os realizadores conquistem o que eles precisam conquistar. Se você fazer tudo com muita alegria, se você fazer tudo com muito amor, você vai conseguir perceber que você vai chegar lá. O primeiro ponto que eu queria falar para você é um ponto fundamental, é o sonho. O sonho é a magia da vida. Vamos lembrar do Walt Disney. O Walt Disney era alguém que o tempo inteiro trazia para os seus líderes, para a sua equipe, o sonho. O Disney fazia isso muito bem, o sonho da realização. Existe dentro de nós um jogo interior muito grande. Ou seja, de um lado nós temos a magia do sonho. Do outro lado, nós temos o medo que nos impede de avançar, o medo que nos impede de ter metas. Para vocês terem uma ideia, certamente, talvez você na sua equipe tenha pessoas que têm medo de ter metas e têm medo de assumir essas metas. Talvez você próprio tenha medo de assumir para a sua vida as metas. Talvez você não quer ter metas muito grandes. Por quê? Porque você vai imaginar assim, olha, se eu tiver metas muito grandes, e se eu não atingi-las? Então eu diria para você, vou te falar uma coisa muito séria, muito importante. Você só vai conseguir realizar algo de concreto na sua vida se você tiver coragem, se você deixar e alimentar dentro de você esse apetite por metas. Eu comecei minha vida como vendedor de picolé. Quando eu tinha 15 anos, meu pai me colocou nas ruas para sair com um carrinho, a gente saía vendendo picolé. E meu pai colocou essa grande meta na minha vida, ele dizia, olha, eu quero que você aprenda a vender, eu quero que você aprenda a se relacionar com pessoas. E eu me lembro que, nossa, foi muito intenso o primeiro dia quando eu fui vender picolé. Porque eu imaginava assim, não que nós precisávamos dentro de casa que eu saísse para vender picolé, mas meu pai fazia questão. E na minha cabeça um pensamento passava, eu dizia assim, poxa, como é que eu vou sair para a rua vendendo picolé? O que os meus colegas vão pensar? Os meus colegas de escola, os meus vizinhos? Aquilo me dava uma angústia muito grande. Gente, eu tinha um medo que vocês não imaginam. Era um medo muito intenso de sair na rua vendendo picolé. Eu ficava imaginando o que os outros vão pensar. E dentro de mim eu dizia uma coisa, eu nunca vendi picolé, eu não sei fazer isso. Meu pai tá louco. E aí eu me lembro que na noite anterior ao primeiro dia, eu cheguei e disse pro meu pai, eu vou precisar vender mesmo, pai? E eu na esperança de que ele me dissesse não. Ele me disse, sim, você amanhã vai vender. Mas aquela foi a experiência mais encantadora e mais maravilhosa da minha vida quando eu enfrentei esse medo meu. E eu cheguei lá para pegar um carrinho de picolé. E as pessoas diziam, eu vendi tanto, eu tenho meus clientes. E eu dizia, gente do céu, eu não tenho nada, eu não vou conseguir vender um picolézinho sequer. Esse era o maior medo meu. Então eu não tinha nenhuma meta, eu nem sabia o que era isso, né? Uma senhora com uma menininha passou e a menininha disse, mamãe, eu quero um picolé, mamãe, eu quero um picolé. Aí eu acabei descobrindo que as pessoas compram. Olha que maravilha, que as pessoas compram. Se você estiver no lugar certo, na hora certa, isso pode acontecer. Eu comecei a todos os dias oferecer para as pessoas. Embora inicialmente eu comecei a oferecer timidamente, depois fui crescendo aquela vontade de oferecer cada vez mais, e eu fui vendendo por causa disso. Então todo dia eu aprendi o seguinte, olha, eu vou ter que ter uma meta.
Eu vou sair para a rua e eu vou ter que ter o meu carrinho totalmente cheio. E eu comecei a fazer conta, né? Eu contava quantos picolés eu recebia no carrinho e eu fazia uma conta. Até meio-dia eu tenho que vender esse carrinho. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a aprender com os colegas que vendiam muito como é que eles ofereciam. Aprendi a ter coragem na minha vida, a coragem de arriscar. E o que falta às vezes é isso, né? Arriscar, ter coragem de ir em frente. Então tudo começa por essa coragem que vence o medo. Agora, para você começar a realizar as coisas que você precisa na sua vida, na sua empresa, na sua equipe, eu vou te dizer, você precisa ter muito claro o que você quer ser, o que você quer ter e o que você quer fazer na sua vida. Você precisa ter clareza. Numa pesquisa feita com mais de 3.000 líderes no mundo, uma coisa é comum a todos eles, se chama visão. Você precisa ter uma visão clara do que realmente você quer ser, do que você quer ter, do que você quer fazer. E eu pergunto para você, o que é visão? Né? Visão é quando uma pessoa consegue ter de uma maneira clara, detalhada, escrita na sua mente o que ela quer ser. Então, se você tem uma empresa, você precisa ter claro o que realmente vai trazer o sucesso para a sua empresa. Tem uma coisa que eu sempre digo, você tem que ter esperança no coração. Sem esperança, as pessoas não chegam lá. Aí me perguntam, o que é esperança, Gregório? Esperança é uma certeza interior muito forte de que aquilo que você quer vai se realizar. É como se você tivesse uma situação atual e você conseguisse ter a visão daquilo que você quer ter há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses, há 1 ano, há 5 anos na sua frente, e você tivesse uma certeza interior muito clara, uma crença muito forte de que essa visão sua vai ser realizada. Isso é que eu chamo de esperança. Se você tiver esperança no coração, com certeza você vai ter muito mais confiança, você vai ter muito mais coragem de chegar até suas metas. Eu vou dar agora para você 7 comportamentos, que são 7 comportamentos dos realizadores. O primeiro deles, conheça a si mesmo. Esse é o primeiro passo do método. Você precisa conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, aqueles pontos que você tem a desenvolver, porque é a partir desse conhecimento é que você vai ter coragem para ir em frente na sua vida. Muita gente, né, ele para diante das metas, ele para diante dos seus sonhos, porque ele acredita que não é possível. Veja o que acontece com as pessoas quando elas vão em busca das suas metas. Digamos que a minha meta está aí. Muitas vezes aparece um obstáculo na frente da pessoa. E esse obstáculo, como essa cadeira que está aqui, ela impede muita gente, inclusive, de andar. Porque as pessoas começam a falar, mas não dá para mim chegar até lá. Não dá para mim chegar lá. Tem uma dificuldade no meio do caminho. Tem muita dificuldade, é muito difícil chegar até lá. Eu pergunto para você, é difícil ou é desafiante? Por quê? Porque tem gente que diante desse obstáculo para atingir a sua meta, ele nem sai do lugar, ele não consegue nem se mover. Agora tem pessoas que conseguem até se mover um pouco mais, mas mesmo assim elas se deixam vencer por esse obstáculo, por esse gargalo. Agora tem pessoas que conseguem até avançar um pouquinho, mas elas encontram outro obstáculo para atingir a sua meta e elas não conseguem avançar. Agora os realizadores encontram uma forma de ultrapassar o obstáculo. Muitos deles, inclusive, saem fora dos obstáculos e vão em direção às suas metas. Agora, outros, inclusive, passam muito fortemente pelos obstáculos, eles se preparam e eles conseguem ultrapassar com muita vontade, com muito foco os seus obstáculos. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, que você precisa passar por cima dos obstáculos. Você precisa realmente conhecer e praticar os 7 comportamentos dos realizadores, para que você chegue lá e para que nenhum obstáculo seja empecilho para você realizar o seu sonho, para realizar a sua meta. O segundo é que os realizadores, eles têm sonhos. Eles se permitem sonhar, eles se permitem imaginar. Eles permitem imaginar a realização de suas metas e eles atuam como se aquela meta já tivesse realizado. Então eles pensam num projeto, eles pensam numa meta, eles automaticamente acreditam, eles se permitem sonhar muito mais. Né? O que é o sonho? O sonho é um desejo, mas não é só um desejo solto, é um desejo que ele vai ficando intenso, ele vai ficando muito forte e a pessoa começa a imaginar aquele desejo como algo possível na sua vida. Se você tem uma meta para ser realizado esse mês na sua empresa, esse mês na sua vida, você precisa tornar essa meta intensa, você precisa sonhar, você precisa realizar essa fantasia dentro de você. O terceiro comportamento que eu quero falar para você é construir por escrito o seu projeto de vida. Você precisa ter um projeto de vida. Esse projeto de vida precisa ser escrito.
As pesquisas mostram que as pessoas que realmente escrevem o seu projeto de vida, elas conseguem realizar muito mais. Preste atenção nessa palavra que eu vou dizer para você, como. Ela é uma palavra fundamental, né? Então eu diria para você, construa o seu projeto de vida, escreva o que você quer, escreva 10 metas para a sua vida. É fundamental que você coloque também prazo em cada uma dessas metas. Então escreva, as pessoas realizadoras, elas constroem, elas escrevem um projeto de vida. Quero falar para você agora do quarto comportamento. Não espere, entre em ação imediatamente, faça algo pelo seu sonho. Lembra, eu disse que você tem que ter um sonho, mas só ter o sonho não é suficiente. Você precisa olhar para o seu sonho e fazer algo de imediato, entrar em ação. Esses dias eu estava dando um treinamento, e alguém me disse sobre isso, uma pequena empreendedora, ela disse, olha, eu pensei muito em montar um negócio, era um negócio na área da fisioterapia, e ela dizia, olha, eu pensei em montar esse negócio, e fiquei pensando muito, fiquei pensando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu fiquei muito em dúvida, e de repente veio uma pessoa e montou o negócio que eu queria montar. Né? Veja bem, ela ficou pensando durante 4, 5, 6 meses, em dúvida, veio alguém e montou. Né? E ela viu como o negócio era bem sucedido, então eu digo para você, se você quer ser um realizador, entre em ação já. Sonhe, planeje e entre em ação imediatamente. O quinto comportamento, crie hábitos diários. Crie bons hábitos que estejam ligados ao seu sonho, que estejam ligados à sua meta. Se você tem uma meta, vou dar um exemplo, se você tem uma meta de realizar um número de vendas para você conseguir atingir aquele número de faturamento, eu diria para você, tenha um hábito diariamente, um hábito que seja bom para você chegar até lá. Então você precisa construir bons hábitos, ou seja, do tipo, olha, eu vou visitar no mínimo 20 clientes por dia, né, e você vai fazer isso com disciplina todos os dias. Então você precisa ter isso de maneira muito clara. O sexto comportamento, persista no seu propósito. Se realmente você tem uma meta, se realmente você tem um sonho muito claro na sua vida, você precisa persistir. Sabe por quê? Porque vai aparecer muitas coisas. Vai aparecer pessoas que vão dizer para você, não vai dar, é muito difícil, isso é impossível. Imagina quantos realizadores, quantas pessoas que realizaram coisas maravilhosas, e se elas fossem escutar aquela voz, a voz crítica das pessoas que diziam para ela, isso não é possível, a voz crítica delas mesmas que dizia para ela, isso é muito difícil, olha, apareceu empecilhos no meio do caminho. Não, meu amigo, não acredite nisso. Se você quer realizar um sonho, persista com paixão. Se você tem um propósito na vida e você acredita nesse propósito, você acredita na sua meta, persista até o final, não desista até a última hora. Acredite até o último momento que tudo pode dar certo, mas você tem que continuar com a mesma paixão. Não importa, porque vão aparecer as dificuldades, os empecilhos no meio do caminho. E os realizadores, eles persistem até a última hora. Por fim, eu quero dizer para você o sétimo, e não menos importante, torne melhor tudo à sua volta. Os realizadores, quando eles realizam suas metas, não são só eles que ganham. Todas as pessoas à sua volta ganham, a sua equipe ganha, a sua família ganha, as pessoas que estão em volta de você, elas acabam indo juntos. Os grandes realizadores são pessoas que não fazem só para si, que não são eles apenas os que ganham com a realização das metas. Pelo contrário, eles conseguem cativar as pessoas. Por quê? Porque eles acabam levando as pessoas juntos, as pessoas acabam ganhando junto com eles. Então eu diria para você, pense nas pessoas que estão à sua volta, pense talvez na sua família, na sua equipe, nos seus colegas de equipe, pense na sua empresa como um todo, porque se você construir algo que seja só para você, você não vai conseguir ir muito longe. Os realizadores, eles constroem coisas boas à sua volta e todos ganham com isso. Você tem que ter uma motivação muito intensa para fazer a realização de suas metas. Faça algo nessas 24 horas. Entre em ação nessas 24 horas. Por quê? Porque isso é que vai dar a você a garantia de que realmente você vai entrar no caminho dos realizadores cada vez mais. Você vai realizar coisas que para você inicialmente seriam impossíveis. E eu diria para você, realizadores têm foco, eles entram em ação. Faça isso agora, entre em ação, porque você pode. Acredite que você pode tudo aquilo que você acreditar, se você realizar esses comportamentos apaixonados dos grandes realizadores. É da sua alma, é do seu coração que vão nascer as suas grandes realizações. É daí que vão nascer as metas, é daí que vai nascer a motivação para que você realize as suas metas. Então eu diria para você, sonhe, acredite em você. Nos encontramos lá nas grandes realizações de sua vida, juntos. Meu grande abraço.